Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui que eu vou postar para vocês é uma forma comentada da nossa revisão que a gente fez, né, no dia 16, na terça-feira. Então, toda vez que vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem olhar aqui a revisão, eu vou passar a resolução das questões com as questões e aí a gente vai trabalhar o que cada questão quer dizer, tá? Na questão número 1, ele pede para determinar a força resultante de duas forças, que são o quê? Perpendiculares. Perpendiculares formam um ângulo de 90 graus, tá? Uma de 12 e outra de 16. Então, como as duas são perpendiculares entre si, a resultante é a diagonal, ou seja, a gente vai calcular aqui pelo teorema de Pitágoras, FR ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Então, matematicamente, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, 144 mais 256 dá 400, raiz de 400, 20 newtons. Tá? Já na questão número 2, né, ele fala sobre uma partícula, agem as quatro forças representadas na figura a seguir. Qual a intensidade da força resultante sobre a partícula? Ou seja, a gente vai calcular primeiramente a força resultante para horizontal e depois para vertical. A horizontal, 12 menos 4, porque estão em sentidos opostos, 8 newtons. Para onde? Para a direita, porque a força de maior intensidade está para a direita. E depois a força na vertical, 8 menos 2, 6 newtons. Entendeu? Então, para onde? Para cima, porque essa força está para cima. Então, a resultante sai aonde? Na diagonal. Então, FR ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Com isso, 36 mais 64 é igual a 100, raiz de 100, 10 newtons. A questão número 3, ele fala do problema do cinto de segurança, né? O cinto de segurança, ele impede com que a pessoa seja arremessada para frente quando um carro freia. Por quê? Porque quando o carro está em movimento, a pessoa está em movimento dentro desse carro. Se o carro freia, a pessoa tende a continuar em movimento. Então, o freio impede com que essa pessoa entre em movimento. Essa lei que tem a ver com o caso do cinto de segurança é a inércia. A inércia é o seguinte: um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a não ser que alguma força atue sobre ele. Ou seja, o cinto está atuando e impede com que o corpo continue em movimento. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Já a questão número 4, ele pergunta se as duas forças representadas a seguir podem constituir um par de ação e reação. Não, isso aqui até pode representar a lei da inércia. O corpo está em equilíbrio, a primeira lei. Mas um par de ação e reação não, porque eles estão agindo sobre um corpo só. Um par de ação e reação tem que estar em corpos o quê? Diferentes, tá? A questão 5 ela foi anulada, tá? A questão 5 foi anulada por questões de conceitos que vocês ainda não viram, tá? A questão número 6, ele fala que um corpo com massa de 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com uma velocidade de 4 metros por segundo. Determine o módulo de intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então, a velocidade inicial é 40, a velocidade final é 0, o tempo é 20 segundos e a massa é 5. F é igual a massa vezes a aceleração. Então, para descobrir a aceleração, eu vou utilizar V igual a V0 mais AT. Achando a aceleração negativa, eu acho a minha força negativa. Tá? A 7 também é bem parecida. Tá? A única diferença da 7 para 6 é que a velocidade está em km por hora, a gente precisa passar para metro por segundo. Mas no restante, a estrutura é a mesma. Se a aceleração é negativa, o corpo está perdendo velocidade. Logo, essa força tem que ser negativa também, porque ela está atuando contra o movimento. Já na questão número 8, ela é similar, mas não é igual. Ele dá a força que o corpo está dando, um corpo parte do repouso,
e aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Então, com isso, a gente acha a aceleração. Tendo a força, ele pede o valor da massa. F igual a ma, massa em 4 kg. Importante, a massa está sempre em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? Dentro do sistema internacional. Já a questão 9 é a questão do barquinho, né? A letra C eu pedi para não fazer, mas ele fala, ó, um barco está com o motor ligado em regime constante. Sua velocidade em relação à água. Então, essa velocidade em relação à água, vou até grifar isso aqui de vermelho, ó. Em relação à água, a velocidade relativa. Então, vou até colocar aqui, ó, velocidade relativa, tá? Então, a velocidade relativa é a velocidade que ele fala ali. Tem módulo igual a 5. A correnteza do rio se movimenta em relação à margem com a velocidade constante de 3. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às margens do rio, né? Então, quando o barco está no mesmo sentido da correnteza, a gente diminui a velocidade do barco menos a correnteza. A relativa ele deu, a do barco é o que ele quer saber e a da correnteza ele fez. Com isso, a gente soma. A velocidade do barco é de 8 metros por segundo. E quando o barco navega no sentido contrário à correnteza, a gente soma. Então, a velocidade do barco passa a ser de 2 metros por segundo, tá? E na número 10, ele fala o seguinte, ó. Vamos lá. Ó. Um barco desenvolve a velocidade constante de 10,8 km por hora e deseja atravessar perpendicularmente um rio, cujas águas têm uma velocidade constante de 1,5. Qual a velocidade do barco em relação à margem do rio? Se ele tem essa velocidade e a velocidade da água está em 1,5, qual é a velocidade que o barco tem que ter para ele conseguir atravessar? Tá? Então, 10,8 km por hora é 3 metros por segundo. Só dividir por 3,6. Aqui está a velocidade da água e aqui tem que ser a velocidade o quê? Do barco. Tudo bem? Então, a velocidade do barco, na realidade, vai ser de quanto? Raiz de 6,75 metros por segundo. Tá bom? Então é isso, galera. Prestem atenção nos exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.